Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês neste momento. Aqui é o canal do Apóstolo Carlos. Estou com você aqui e hoje nós vamos falar sobre as armas com quais lutamos. É muito importante o que a gente vamos falar aqui. Em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4, diz assim: as armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porém, Deus nos deu as armas espirituais para derrubar fortalezas, resgatar nossa herança pactual e derrotar o inimigo. Em qualquer situação de combate, você deve estar bem informado sobre as armas que estão às disposições. E está bem treinado sobre como usá-la. A Bíblia diz que Deus nos ensina a nos treinar para a guerra. Deus nos ensina para nos treinar para a guerra. Em Salmo de número 144, Deus nos traz uma importância, porque até para a guerra Deus nos ensina. Salmo 144, verso 1. Louve Senhor Deus, louve o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Uma das armas que a gente temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, usada na guerra. O Senhor lhe ensinará como usá-la contra o inimigo espiritualmente. Você verá grandes vitórias ao usá-la corretamente. Romanos capítulo 10, verso 9, a boca está ligada ao coração e a palavra de Deus, liberada pela boca do cristão, será plantada no coração dele. A fé também é liberada pela boca, que só pode liberar o que está no coração. A fé no coração, que está liberada pela boca, pode mover montanhas. Jesus disse. Lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Então, uma das armas com as quais devemos lutar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Quando você a pronuncia, ela se assemelha a um martelo que quebra a rocha em pedaços. Vamos lá ver o que está escrito em Jeremias 29, 23, 29. Jeremias 23, 29. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, Senhor, que está falando. A palavra de Deus é uma das armas com a qual devemos lutar. Segundo, oração. A oração é uma arma poderosa para os cristãos que odeiam as obras das trevas. Salmo 139. Salmo 139. Vamos ver o que Salmo 139 diz. Louvado seja Deus. Salmo 139, versículo de número 21. Diz assim o texto sagrado: o Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Você odeia todo o caminho da falsidade. Você quer que mudanças em sua cidade, região ou nação. Este é seu direito de heranças como filho do rei. Ao orar, seu pai lhe dará nações por herança.
Suas orações têm o poder de mudar regiões geográficas. Quando tiver o temor do Senhor, você odiará o mal, e as suas justas orações refletirão isso. Uma vez que você odeia o mal e amar o que é bom, suas orações de guerra não serão apenas para vitória em sua cidade, região ou nação, mas também serão direcionadas para haver avanço em toda a vida pessoal. Suas orações podem demolir fortalezas. Quando orar, você está impondo sobre Satanás a vitória que foi alcançada na cruz. Por meio das suas orações, você executando as sentenças escritas contra ele, reforçando o fato de que principados e potestades foram despojados. Essa honra é dada a todos os santos. Por isso é tão triste haver tantos cristãos com dificuldade para orar. Muitos dizem que não sabem orar, outros desanimam na oração. É por isso que ainda há tantas áreas na vida deles que ainda estão sob opressão do inimigo. Devemos orar com entendimento, compreender a vontade de Deus, que nos ajudará a orar corretamente. Somos encorajados a invocar o Senhor, pois Ele prometeu nos mostrar coisas grandes e poderosas. A verdadeira oração fervorosa de um justo e poderosa e eficaz. É nos dito para orar sem cessar. Nosso Deus ouve a oração. Toda a carne deve vir a Ele em oração. Todos os cristãos têm desafios semelhantes que podem ser superados por meio da oração. Davi foi um rei que entendeu o lugar da oração e da vitória. Ele teve muitas vitórias sobre os seus inimigos e viu a poderosa libertação mediante a oração. Orou pela derrota dos seus inimigos e Deus respondeu. Teremos o mesmo resultado sobre os nossos inimigos espirituais, pois nós não estamos lutando contra carne e sangue. Devemos vencer os principados e potestades com a armadura de Deus, tomar a espada do Espírito e orar em todas as ocasiões. A oração de Davi termina em Salmo 7:2-20. Ele as terminou orando para que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Terceiro, jejum. Jejum é as armas com as quais lutamos. Em Mateus 17:14, os discípulos de Jesus se depararam com um demônio em um menino e não puderam curá-lo, por causa da incredulidade. A incredulidade impede-nos de lidar com fortalezas, por isso é preciso fé para desalojar o inimigo. O jejum ajuda a superar a incredulidade e a construir uma fé forte. Essa é uma combinação sobrenatural que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 17, oração e jejum. Algumas coisas precisam de jejum e oração, não há como evitar. Há aqueles tipos de demônio que simplesmente não desistem. Eles são fortes, orgulhosos, arrogantes, desafiadores, e é preciso unção para destruí-lo, esse jugo. Quando você jejua, a unção aumenta em sua vida porque você está completamente no Espírito. A autoridade, o poder e a fé de Deus ganha vida quando você coloca de lado alguma coisa e jejua. Faça jejum com humildade e sinceridade. Nos dias de Jesus, os fariseus jejuavam com atitudes de orgulhosos, super autoridades, sempre que está cheio de orgulho, sendo legalista e religioso. Você pode jejuar e orar quando quiser, mas não verá muitos milagres. Os fariseus não tinham milagres como resultado de oração e jejum. Eles não tinham poder. Jesus fez todos os milagres porque era humilde e cheio de misericórdia, amor e compaixão pelas pessoas. Devemos jejuar com humildade. O jejum deve ser genuíno e não religioso ou hipócrita. Isso é o que Deus requer no jejum. Devemos ter motivos corretos no jejum. Ferramentas poderosas, grandes milagres e avanços acontecem quando o jejum é feito no espírito certo. O jejum não pode ser feito enquanto outras pessoas são maltratadas. O jejum não pode ser feito com disputas ou rinchas. O jejum não deve ser feito. O jejum deve ser feito com que incline a cabeça.
Bom, a gente temos que jejuar com humildade. O jejum deve se fazer como se inclina a cabeça, em humildade como um junco. O jejum deve ser um tempo de sondar o coração e de arrependimento. O jejum deve ser feito com atitude de compaixão pelos pedidos aos desamparados. Esse é o jejum que Deus promete abençoar. O inimigo conhece o poder da oração e do jejum e fará tudo o que estiver ao seu alcance para deter você. Os cristãos que começam a jejuar podem esperar encontrar muitas resistências espiritual. O cristão deve estar comprometido com um estilo de vida de jejum. A recompensa do jejum supera os obstáculos do inimigo. O jejum libera a unção daquele que abre o caminho. O profeta Miqueias profetizou o dia daquele que abriria o caminho, subindo diante de o seu povo. Estamos vivendo esses dias. Miqueias 2,13 diz: aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. O jejum quebra o espírito de pobreza sobre a sua vida, prepara o caminho para a prosperidade. O jejum quebrará o poder do medo que tenta oprimi-lo. O jejum quebrará a fortaleza da impureza sexual. O jejum quebrará o poder da doença e da enfermidade e liberará a cura em sua vida. O jejum liberará a glória de Deus para a sua proteção. O jejum resultará em oração respondida. O jejum libera a direção divina. O jejum quebrará maldições das gerações. O jejum fecha as brechas e traz restauração e reedificação. O jejum fará com que você tenha uma grande vitória contra os adversários insuportáveis. O jejum preparará o caminho para que você e seus filhos irá livrá-lo do inimigo que estão à espreita. O jejum quebrará os pobres da calamidade ou da carnalidade, da divisão e da luta. O jejum quebrará os poderes do orgulho, da rebeldia, da bruxaria. O jejum fará com que a alegria e a presença do Senhor volte. O jejum liberará o poder do Espírito Santo para que o milagre aconteça. O jejum quebrará a incredulidade e a dúvida. Humildade. Tiago 4 diz, versículo 10, humilha-se diante do Senhor e Ele te exaltará. O jejum nos traz humildade, porque o orgulho e a rebelião são desenfreados em nossa sociedade. Humildade e mansidão raramente são vistas na vida das pessoas, mas a humildade é uma chave para o crescimento e a bênção. A Bíblia diz que devemos ser revestidos de humildade. Pedro 5,5. Um dos maiores benefícios do jejum é a humilhação da alma. O jejum ajuda a quebrar o poder do orgulho, da rebelião. Coloca você na posição de receber uma medida maior da graça de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. A graça de Deus é o acesso sobrenatural, a sua força, o seu poder e a sua capacitação. 1 Pedro 5,5. Em Provérbios 18,12 diz: antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Manassés, filho de Ezequias, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Ele era idólatra e praticava bruxaria. Foi julgado pelo Senhor e levado cativo para a Babilônia. Em suas aflições ele rogou ao Senhor e se humilhou muito perante o Senhor. Isso significa que havia um nível de humildade extraordinário. Deus reconheceu a humildade de Manassés, respondeu à oração dele e restaurou, trazendo de volta a Jerusalém o seu reino. Esse é um dos maiores exemplos de misericórdia e da restauração de um Deus encontrado na Bíblia. É uma grande vitória ou história de misericórdia e redenção. Nosso Deus é bondoso, perdoador. Essa história também mostra o poder da humildade, que é a chave para libertar a restauração. Não importa no que você esteja envolvido. Se você se humilhar e clamar ao Senhor por libertação, Ele responderá e irá libertá-lo e restaurá-lo. Salmo 35,13 diz: contudo, quando estávamos doentes, usei vestes de lamento
Humilhei-me com jejum e recolhi minha oração. Autoridade. Falamos sobre palavra, oração, jejum, humildade, agora autoridade. Como discutindo mais detalhadamente na sessão, prepare-se para atacar. No capítulo 8, a autoridade é uma ferramenta que o cristão deve conhecer, bem usar plenamente. Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. Mateus 10:1. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Os cristãos podem usar essa autoridade por meio da oração e da confissão. Temos autoridade para pisar serpente e escorpião. Jesus prometeu que nada nos faria mal. Embora saiba disso, muitos cristãos sofrem desnecessariamente porque deixam de exercer a sua autoridade. Ligar e desligar. Mateus 18:18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ligar, segundo o dicionário, significa fazer laço ou nó em algo para impedir o movimento. A palavra traduzir por ligar também traz a ideia de unir fortemente, prender, cingir, criar dificuldades ou entravar, impedir, obstruir. Prender, aprender, algemar, levar cativo, encarregar-se, trancar, amarrar, manietar, restringir, deter, refrear, travar, parar. O ato de ligar é feito por autoridade legal. Temos autoridade legal em nome de Jesus para amarrar as obras das trevas. As obras das trevas, compreender o pecado, a iniquidade, a perversão e a doença e a enfermidade, os males físicos, a morte, a destruição, a maldição, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, a pobreza, a falta de dinheiro, o divórcio, a contenda, a luxúria, o orgulho, a rebelião, o medo, o tormento, a confusão. Temos autoridade legal para pôr fim a essas coisas em nossa vida e na vida daqueles que querem a quem ministramos. Desligar significa desatar, livrar da contenção. Separar significa também desunir, divorciar, apartar, desenganchar, libertar, soltar, escapar, desprender, desamarrar, descandear, desacorrentar, livrar, liberar, desconectar e perdoar. As pessoas precisam ser desligadas das maldições, da linhagem, da herança maligna, dos espíritos familiares, do pecado, da culpa, das vergonhas, da condenação, do controle, da dominação e da manipulação de outras pessoas, do controle da mente, do controle religioso, da doença, da enfermidade, do engano, do ensino falso, do pecado dos hábitos, do mundanismo, da carnalidade, de demônios, de tradição, dos laços da alma ímpios, dos juramentos ímpios, de promessas, de votos, de maldições faladas, de feitiços, de irritações, de agouros, de experiências passadas, de traumas e de seitas. Temos autoridade legal em nome de Jesus para liberar a nós e a outros os quais ministramos das consequências do pecado. Mateus 12:29 diz: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali os bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Então, ligar e desligar são armas que utilizamos e podemos utilizar. Quando a gente ligamos e desligamos, a gente estamos também utilizamos algumas armas. Então aqui falamos sobre ligar e desligar. Vamos finalizar aqui. Falamos sobre o ministério do louvor
adoração, ouvir a palavra, a fim de receber sua libertação. No altar podemos então executar a sentença escrita contra os espíritos malignos que estão na vida das pessoas e expulsá-los. Segue uma lista com várias palavras e expressão relacionadas com ligar e desligar as suas referências bíblicas. Fazer em pedaços as suas correntes, lançar as suas algemas. Salmo 2:3. A necessidade de ligar continuamente. Os demônios não gostam de ser contidos e tentarão se libertar se não forem mantidos presos até que a libertação possa acontecer. Grilhões, Salmo 149, verso 8. Prender os seus reis com grilhões. Abismos tenebrosos, castigos e julgamentos. Lembre-se de que o ato de ligar e desligar é sempre feito no Espírito. Quando será em sintonia com o Espírito de Deus, você pode ligar e desligar de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se também de que o poder da vida e da morte estão na língua. E temos todo o poder sobre o poder do inimigo por meio do sangue de Jesus. De acordo com o Salmo 149, verso 8, devemos prender o inimigo com a sentença que já estão escritas na palavra e não com as nossas revelações. Estamos sempre na posição de justificados quando nos limitamos a falar a palavra. Portanto, com base em Mateus 18:18, podemos dizer com segurança que o que foi ligado no céu, podemos ligar na terra.